e vamos, portanto, analisar em profundidade para os alunos da Academia Folha Política esse tema de para que serve a ONU e para quem serve, a quem serve a ONU, por que Lulas do mundo gostam tanto da ONU e por que Milei e os partidários da liberdade veem tanto problema na ONU. Isso vai ser o foco aqui para a parte dos nossos alunos, dos nossos membros da Academia Folha Política, né? Academia Folha Política, se você quiser já entrar agora e acompanhar o conjunto da live, é só clicar aqui no link que está à disposição para se integrar nesse grupo. Você faz isso mediante uma mensalidade de apenas R$40, né, ou uma anuidade de R$420, que transposta para a mensalidade dá um pouco menos de R$40. E, com isso, você assiste toda terça-feira a live integral da Agenda 2030 e o curso de Logopolítica, né, também, que é semanal. No curso a gente foca mais na filosofia e história, na Agenda 2030 a gente foca mais nas atualidades do dia, da semana, sempre, entretanto, fazendo uma ponte entre ambos, que é absolutamente necessária. O poder globalista, o poder totalitário que se alastra pelo mundo hoje, inclusive, não apenas graças às Nações Unidas, esse poder se vale muito da ignorância histórica e da ignorância filosófica. Ele não quer que as pessoas, né, convivam com a história, né, porque a história é uma história de luta pela liberdade no mundo, e não querem que as pessoas convivam com a filosofia, que é um pensamento sobre a liberdade, a filosofia ocidental, sobretudo. Bem, e nós queremos justamente isso, né? Filosofia e história dentro da atualidade, a atualidade iluminando a filosofia e a história, todas as raízes do Ocidente, e nós que estamos aqui num galho quase seco do Ocidente, procurando nos nutrir novamente dessa seiva que vem lá de trás, gregos, romanos, do cristianismo, né? Essa é uma seiva fundamental que está sendo esquecida. Então, fica aqui essa sugestão de que você conheça a Academia Folha Política, se incorpore na Academia Folha Política nessas condições que eu falei, que eu acho que são bastante atraentes, R$40 mensalidade, R$420 anuidade. Bom, então, hoje, abertura dos debates da Assembleia Geral das Nações Unidas. As Nações Unidas, ONU, né, a gente conhece mais pela sigla ONU, diplomata brasileira que tem essa mania de chamar de Nações Unidas. E acha que é mais digno. O diplomata tem essa mania, né? Olha, não podemos chamar de ONU, porque todo mundo chama de ONU. Né? Então, não, vamos chamar de Nações Unidas. O que é interessante, porque justamente é o que não é, né? São cada vez mais propostas, projetos, programas, como a Agenda 2030, que vem, não se sabe muito bem de onde, de uma mistura da burocracia dos funcionários da ONU com países totalitários imposta a todos os países do mundo, né? Então, não são nações que estão ali unidas para discutir e programar nada. São infiltrações totalitárias que estão ali para impor uma determinada visão de mundo, uma determinada visão de ser humano. Mas, enfim, então, a Assembleia Geral da ONU, a Assembleia Geral das Nações Unidas, é o principal órgão, teoricamente, das Nações Unidas. Você tem basicamente dois órgãos principais: o Conselho de Segurança, tem 5 membros permanentes, 10 membros rotativos, que se dedica sobretudo às questões de paz e guerra, né? E todas as questões, essas inclusive, mas, né, tudo que está na agenda, cada vez maior, da ONU, se discute em tese, né, na Assembleia Geral. Mas as decisões já vêm prontas. No entanto, esses discursos na abertura, na sessão de abertura da Assembleia Geral, onde normalmente vão os presidentes, os chefes de Estado, que dão a oportunidade ainda às nações de expressarem visões diferentes, embora seja raríssimo, quase todas expressam a mesma visão, que é a visão dos totalitários, que é a visão dos globalistas. Milei é uma exceção que a gente vai ver aqui. Então, todo ano a Assembleia Geral é aberta nessa época, logo no comecinho do outono do Hemisfério Norte, e depois ela dura até a primavera do ano seguinte, mas o importante são esses dias da sessão de
abertura, porque é aqui que há uma visibilidade maior para essas ideias, né? E o Brasil, tradicionalmente, porque fez o discurso de abertura na primeira sessão, lá em 1945, o Brasil é sempre convidado para que o seu presidente faça o discurso de abertura. Na verdade, a abertura mesmo é o discurso do secretário-geral da ONU, que é o funcionário da ONU, não é representante de nenhum país, né? Já está mal, né, que ele seja aquele a fazer o discurso, porque assim, você pergunta, tá, Nações Unidas, qual é a sua nação? Não é, no caso ele é português, como já foram egípcio, peruano, enfim, todo tipo, enfim, pessoas de todas as regiões, mas, não sou de nação nenhuma, eu estou aqui representando a ONU. Então, peraí, você não representa nada, a ONU não, né? A ONU são as nações, deveriam ser. Então, o primeiro discurso deveria ser de uma nação, e não é. É do secretário-geral da ONU, atualmente, o Antônio Guterres, né? E aí depois fala sempre o presidente do Brasil. Então, falou o Lula hoje, né? Eu até tinha pensado em fazer a live analisando, sobretudo, o discurso do Lula, mas agora de tarde, porque foi de manhã, agora de tarde foi pronunciado o discurso do Javier Milei. Eu fiquei realmente entusiasmado com o discurso do Milei, então a gente vai focar, sobretudo, no discurso do Milei. O discurso do Lula está aí para todo mundo ver, todo mundo viu, né? Um discurso onde ele enalteceu a Palestina, né? Ignorando a realidade daquela região, ignorando os crimes bárbaros, o terrorismo praticado em nome, né, da independência palestina. Não reconheceu o direito de Israel de se defender. No fundo, portanto, né, abriu aí uma porta para o terrorismo, abriu uma porta para a Rússia, né, dizendo, tá certo, tem que respeitar o direito internacional, mas precisamos de uma solução pacífica, como aquela que o Brasil e a China propuseram, que é uma solução de dar um pedaço da Ucrânia que a Rússia já invadiu para a Rússia, né? Então, isso seria justamente a inversão completa do direito internacional, significa assim, olha, você invadiu outro país, o pedaço que você tomou fica para você, né? Isso é o que o Lula está propondo no seu discurso, né? E, enfim, enalteceu a censura, né? A pretexto, né, da regulamentação da mídia, regulamentação das redes sociais, sobretudo, que não podem ser lugar para discurso de ódio, esse tipo de coisa, né? Ele propôs, no fundo, aquilo que a ONU quer, que é uma regulamentação completa da vida das pessoas, né? E da vida dos países em todos os seus sentidos, né? Por quem? Regulamentação por quem? Pelas suas instituições nacionais? Não, né? Pela Assembleia Geral das Nações Unidas? Também não, porque lá, enfim, a regulamentação não vem dali. Dali vem uma certa atmosfera, né? Mas de onde vêm as regras? Ninguém sabe. Vem de uma espécie de um consenso global, né? De uma nebulosa, aí que está o poder. E as instituições nacionais, nessa visão, devem ser aquelas que implementam essa espécie de visão global, que, no fundo, reforça as elites políticas vigentes e empoderadas em cada país. A ONU hoje virou um sistema de empoderamento das elites nacionais, seja nos países totalitários, seja nos países democráticos. E Lula justamente reforçou essa linha, né? Falou do meio ambiente, falou das queimadas, né, que estão devastando o Brasil, como se não fosse com ele, né, como se fosse algo que é da responsabilidade, né, dessa nebulosa, né, quando, na verdade, obviamente que é da responsabilidade dele, né, mas, estranhamente, ninguém cobra isso, né? Por quê? Porque a ONU é a casa da tirania, não é a casa da democracia, não é a casa da liberdade, não é a casa da dignidade humana, é a casa da tirania. Então você chega na ONU, você é um governante, né, de uma democracia de fachada, que na verdade é uma tirania, você chega lá e seu país pode estar pegando fogo, como literalmente está no Brasil, né,
você diz, está pegando fogo, olha só, é um problema de todos, né? É um problema do clima, é um problema horrível, a questão do clima, né? E é isso aí. E as pessoas aplaudem. Por quê? Porque conhecem, né? Um cheira o outro. Então, a atmosfera predominante é favorável a pessoas como o Lula. Enquanto que, né, como nós chegamos lá em 2019, primeiro ano do presidente Bolsonaro, e apresentamos uma visão de mundo, no fundo, muito semelhante a que o Milei apresentou hoje, como a gente vai ver. E era um ano de queimadas no Brasil, muito menores em extensão, em quantidade do que hoje sob o governo Lula, mas o presidente Bolsonaro e eu, como chanceler, a gente não falava essa linguagem da casa da tirania, nós queríamos justamente que a ONU se tornasse uma casa da liberdade. E com isso, havia toda uma cobrança, uma antipatia, claro, porque estávamos ali fora do ninho, esse ninho de rato que é a programação da governança global. Lula chega e ele é acolhido no ninho de rato. Milei não está sendo acolhido nesse ninho de rato e está chamando a atenção para os problemas desse ninho de rato. Bom, alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões, geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano. É a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e por isso a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas a economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo.
Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Oi, pessoal. Hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço, não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar, um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto
vai se entusiasmar com essa construção. Tá bom? Abraço.